pessoal, tudo bem? Olha eu de novo aí, tá bom? Tô de óculos porque é muito ruim ler sem óculos. Né? Sem óculos a gente fica melhorzinho, né? Mas com óculos fica meio complicado. Mas é melhor, né? Que é pra saúde. Vamos lá. Continuando a leitura do livro, tá bom? O acusador é amordaçado pelo advogado. No livro de Zacarias, capítulo 3, temos uma visão do que estamos falando. Zacarias profetizou durante o período pós-exílio, depois que Israel havia saído da terra da Babilônia, onde os israelitas estiveram em cativeiro, vergonha e escravidão, por 70 anos. Agora eles haviam regressado para Israel, e Deus estava os abençoando e dando prosperidade. Ageu também ministrou em Israel, mais ou menos nessa época. Sua palavra para eles era: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ageu capítulo 1, versículo 4. Décadas antes, os exércitos de Nabucodonosor levantaram-se contra eles e levaram o povo cativo. Eles profanaram o belo templo construído por Salomão, transformando-o em uma pilha de entulho. Agora, mais de 100 anos depois, estavam de volta à terra e tinham casas de fino acabamento para morar. Mas o templo ainda era um monte de ruínas. Deus começa a desafiá-los a considerar seus caminhos e a reconstruir a casa do Senhor. Zorobabel é o arquiteto principal e o mestre de obras. Deus tem uma palavra para ele. Deus dizendo: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. No livro de Neemias, vemos que eles estavam tentando reconstruir o muro, com uma espada em uma mão e uma espátula na outra. Zorobabel deveria aprender que a reconstrução do templo seria não por força nem por poder. As palavras força e poder em hebraico se referem às armas e aos exércitos. Antes que o templo pudesse ser reconstruído, a ordem sacerdotal tinha de ser restaurada, como também os artesãos. A liderança espiritual do sacerdócio deveria estar atuando corretamente, e Deus corrigiu a ambos, a ordem sacerdotal em Zacarias 3 e o trabalho manual em Zacarias 4. Ele se dirigiu aos dois campos de autoridade, o espiritual e o natural. Ele está falando de Deus, né? Que Deus se dirigiu a essas duas situações, através do ministério profético de Zacarias. Josué era um homem que vivia durante aquele período. Só que este não é o mesmo Josué que foi treinado por Moisés e que conduziu Israel à terra da promessa. Caiu-lhe a sorte de ser o sumo sacerdote de Israel nesse tempo. No capítulo 3 do livro de Zacarias, o profeta dá uma palavra específica para Josué, o sumo sacerdote. Deus me mostrou. O profeta está falando aqui do anjo que veio e tratou com ele naquele tempo, o sumo sacerdote Josué. Essa é uma visão na qual Zacarias literalmente viu um homem. Como sumo sacerdote, dois personagens sobrenaturais estavam presentes, anjo do Senhor e Satanás. O primeiro como seu advogado e o segundo a mão direita dele para se lhe opor. Opor, nesse contexto, significa acusar, condenar. A Nova Versão Internacional diz para acusá-lo. Virando a página. Aqui está Josué, sumo sacerdote de Israel.
E na visão de Zacarias, Deus mostrou-lhe o que estava impedindo a reconstrução do templo. Do ponto de vista espiritual, o sumo sacerdote estava sob a influência do acusador. A razão principal era que ele permitiu que suas vestes fossem contaminadas. Zacarias viu o anjo do Senhor e também Satanás, a mão direita de Josué, para resistir-lhe e acusá-lo. Satanás estava presente para impedir o trabalho de Josué para Deus. É por isso que Satanás nos acusa, para que ele possa frustrar os nossos esforços no reino. Ou seja, por que orar? Nada está acontecendo. Mas acontece sim. Deus está nos ouvindo. É provável que o anjo do Senhor no Velho Testamento tenha sido uma manifestação de Jesus Cristo. Eu havia preparado várias páginas para justificar essa ideia, mas por enquanto omiti esse estudo. Muitas autoridades, como você deve saber, concordam nesse ponto. Ou seja, ele falando, né? E ainda tinha muitos assuntos para ele tratar, esse autor. Mas ele preferiu omitir e deixar para depois, tá bom? Então vamos lá, né? Em Zacarias 3, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Ele é Jesus. E Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor, acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este, referindo-se a Josué, o sumo sacerdote, um tição tirado do fogo? Então está falando que de Josué, né? Que era um tição tirado do fogo. Então vou fazer uma pergunta sobre ele. Em outras palavras, Josué não era lenha acesa que foi tirada do fogo antes de ser totalmente consumida. Muitas vezes o inimigo nos condena e nos acusa. Você ainda não fez isso, você ainda não vai fazer aquilo, você não fez aquilo, você nunca conseguirá isso. Não se renda ao acusador e não seja desnecessariamente duro com você. Ou seja, você vai conseguir. Se você lutar, se você insistir, você vai conseguir. Quando Jesus intercede por você, ele o considera um tição tirado do fogo. Em outras palavras, há alguns anos você estava no fogo do julgamento e apenas alguns passos do inferno. Qual o problema se você está fumegando um pouco? Você foi tirado recentemente do fogo. Não espere demais. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Zacarias, capítulo 3, versículo 3. As vestes sujas de Josué forneceram os motivos legais para a acusação judicial de Satanás contra ele. É como se Satanás estivesse dizendo: Deus, o Senhor não deve permitir que esse homem seja o seu sumo sacerdote. Olhe suas vestes imundas. Olhe esse problema na vida de Josué. Olhe aquele problema na vida dele. Ou seja, acusando de formas complicadas. Satanás está nos condenando e nos acusando diante de Deus todos os momentos. Exatamente nessa hora. Apontando várias coisas em nossa vida. Embora em nossa vida cristã tenhamos, livrado de muitas e muitas nas quais costumávamos viver enredados, deveríamos nos lembrar ainda de que nosso Pai é tão santo que Ele não pode ver o mal. Ele não pode olhar para o pecado. Hebreus ou Abacuque, né? Capítulo 1, versículo 13. Mesmo que abriguemos um simples mau pensamento, sem o perdão e a purificação por meio de Cristo, o Senhor não pode aceitá-lo com benevolência na presença de Deus. Ou seja, Deus é santo e não aceita, nada que seja fora da santidade.
Nenhum de nós pode se apresentar diante de Deus sozinho. Porém, podemos nos aproximar sobre a cobertura do precioso sangue de seu Filho, Jesus. Josué estava com as vestes sujas. Ele não era um homem ímpio. Era como qualquer um de nós, porém estava decaído da glória de Deus. E Satanás usou isso como sua base legal. A maior parte do que ele disse sobre Jó era falso. A maior parte do que ele disse sobre Josué era verdade. Contudo, Deus defendeu a ambos. Ou seja, mesmo que a gente fale, num momento complicado, Deus ainda nos dá chance. Quando o anjo do Senhor repreendeu Satanás, esse foi seu fim naquela visão. Não foi uma batalha contínua. Bastou uma palavra do anjo do Senhor e Satanás desapareceu da passagem dele. No versículo 4 lemos: tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele. Poderia haver quantos anjos, presentes. Tirai-lhe as vestes sujas. Quando Jesus, nosso advogado, intercede por nós, rogando a Deus que venha a misericórdia de nós por causa dos nossos pecados e fracassos, o Pai aceita seu ministério de intercessão ao nosso favor e nos concede bondade imerecida. Porém, nosso advogado não apenas clama pelo perdão legal para nós. Ele começa também a nos transformar. O anjo disse: tirai-lhes as vestes sujas. Deus disse o mesmo a Maria e a Marta, depois que Lázaro saiu do túmulo pelo seu poder. Desatai-o e deixai-o ir. Agora ele diz aos anjos que estão na presença de Josué: tirai-lhes as vestes sujas. Isso é santificação, ser transformado à imagem e semelhança de Deus. Que maravilha! Um quadro bonito é mostrado em Zacarias, capítulo 3, sobre algo maravilhoso na vida do crente. Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Zacarias, capítulo 3, versículo 4. Ou, eu vou tornar a sua vida diferente agora. É isso que Jesus lhes diz hoje. Há uma diferença entre nossa posição moral e nosso estado moral. Nossa posição moral diante de Deus é santa em Cristo. Nosso estado moral pode não ser bom quanto nossa posição moral, para não dizer coisa pior. O que Deus faz no ato da justificação é tornar a nossa posição completamente justa. A perfeita justiça de Cristo é acreditada em nossa conta. Porém, nosso estado não é perfeito. Deus quer que nós nos separemos da presente era maligna. Ele deseja levar nosso estado à perfeição. Ele almeja que o discípulo seja como seu mestre. O Pai quer que prossigamos até a perfeição e que abandonemos toda coisa maligna e tudo que nos atrapalhe em nosso curso terreno de perfeição. Entre outras palavras, Ele quer que nos tornemos completamente maduros e alcancemos a perfeição em Cristo. No versículo 2, Jesus, o anjo especial, está repreendendo a Satanás com base em sua justiça, não a justiça de Josué. E no versículo 4, Jesus está efetuando uma verdadeira transformação na vida de Josué. Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Apenas o Filho de Deus tem autoridade para dizer isso. No versículo 5, Zacarias fala nessa visão: e disse eu, ponho-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Êxodo, capítulo 28, versículo 36 ao 38. Descreve um turbante igual a esse, que tem uma lâmina de ouro na parte da frente, muito parecido com uma coroa.
De fato, às vezes, turbante tem o significado de coroa. Nessa lâmina de ouro estava gravado: Santidade ao Senhor. Zacarias estava dizendo: não somente o vistam com novos trajes, coloque também uma coroa em sua cabeça. A autoridade do sacerdócio é representada pela coroa, a autoridade de Deus investida no seu sumo sacerdote. Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Zacarias capítulo 3, versículo 5. E ele assumiu a aparência de rei como esse turbante. Primeiro, as vestes sacerdotais. Segundo, a coroa sacerdotal. Ou seja, primeiro, Deus vem e nos transforma para um dia para que nós consigamos, alcançar a coroa da vida. A coroa é colocada em sua cabeça para retratar a autoridade real. O éfode do sumo sacerdote representava a capacidade de servir de Josué. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, lemos: Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, reis para exercitar autoridade, sacerdotes para oferecer sacrifícios. E o anjo do Senhor estava ali. Zacarias capítulo 3, versículo 5. Ele estava aprovando o ato, estando presente diante de Josué, quando suas roupas foram trocadas e o turbante foi colocado sobre ele. O anjo do Senhor estava ali apenas para dizer: eu estou aprovando isso, eu estou justificando isto. E o anjo do Senhor estava ali, protestou a Josué. Isto é, depois que o Senhor limpou e ungiu Josué, ele o aconselhou: agora Josué está limpo e ele tem uma coroa legítima sobre sua cabeça. Suas vestes estão brancas, então recebe incumbência, uma responsabilidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também julgarás a minha casa. Zacarias 37. Os juízes do livro de Juízes trouxeram uma série de libertação para Israel. Sansão julgou Israel por 40 anos. Samuel julgou Israel por 40 anos. Débora julgou Israel, isto é, eles libertaram Israel. Israel não caía. Israel, ele caía em escravidão, mas depois se arrependia. E então tinha de ser liberto de seus inimigos. Sempre a gente tende a cair para o mal, Mas Deus, ele é poderoso para nos ajudar a não cair no mal. Julgarás a minha casa, diz Deus. A casa de Deus precisava ser liberta. O templo tinha de ser purificado. Jesus quer purificar o templo em nossos dias, como quando ele entrou no pátio exterior do templo, quando estava na terra. Aquela foi uma mera sombra do que quer fazer agora. Deseja entrar no templo, tirar os cambistas e todos os ladrões e roubadores. Quer libertar sua casa, mas vai fazer isso por meio das pessoas que andam em seus caminhos e observam seus preceitos. Aqui tem 4 tópicos aqui. Se andares nos meus caminhos, aqui quer dizer, é obediência pessoal a Deus. Se observares os meus preceitos, quer dizer, é cumprir sua responsabilidade no templo como um sacerdote, antes de poder julgar e libertar a casa de Deus. Ou seja, precisa cumprir a responsabilidade, que Deus tem nos ortogado. E guardarás os meus atos. É ser incumbido de uma autoridade maior, do pátio interno para o pátio externo, ou seja, de dentro para fora. Quando Josué foi abençoado por Deus, ele começou a fazer o quê? Transbordar de dentro para fora. E te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Refere-se àqueles que estão na visão celestial. Eu darei a você um lugar aqui.
O versículo fala da herança eterna de Josué no templo celestial. Jesus prometeu: ao vencedor falou-ei coluna no santuário do meu Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Que maravilha, né? Esse tópico que a gente está, né? Que Deus possa abençoar, né? Mais um dia que eu venho ter a oportunidade de gravar para vocês, né? Essa leitura do livro Como Calar o Acusador, tá bom? Aqui tá o autor, tá? Tá o autor e o nome do livro, tá bom? Não estou fazendo propaganda, mas quem quiser comprar vai ser abençoado por Deus, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de você me ouvir, tá bom? E de Deus, né, está permitindo eu gravar esse vídeo para quem? Para você, tá bom? Às vezes a gente não tem tempo de ler, pegar no livro, mas enquanto a gente está no percurso da nossa empresa, percurso do nosso trabalho, percurso da nossa casa, percurso da igreja, dá para ouvir, né? Tá bom? E ser edificado por Deus cada vídeo que eu for gravando, tá bom? Deus abençoe. Boa noite para vocês. Ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada, tá bom? Deus abençoe.